exaltar Jesus Cristo mais uma vez com vocês. Que bom ver a igreja hoje, num dia de chuva, é verdade, mas que bom poder ver vocês aqui. Espero que estejam animados para juntos estudarmos a palavra de Deus, juntos podemos ouvir a voz de Deus e ver o que Ele tem a nos ensinar, a forma como Ele pode edificar a igreja dEle. Queridos, é uma alegria muito grande poder pregar a palavra, e a gente tem assim, ao longo dos últimos meses, desde o início de maio, falar sobre esse livro muito, mas muito interessante, que é o livro de Juízes. É o livro do Antigo Testamento. Tem sido um desafio muito grande poder estudar o livro de Juízes e ver a forma como Deus quer falar com a igreja dele a partir desse livro. Mas eu tenho sido muito edificado, Deus tem falado muito comigo, e tem sido legal, e tem sido muito bom poder ver o resultado também na vida da igreja. Pessoas sendo impactadas, Deus falando com pessoas, Deus falando com vocês, e isso é muito legal, isso é um privilégio para nós. E o tema que nós escolhemos para essa série é graça e desgraça, a resposta de Deus para uma humanidade perdida. E essas duas palavras, elas resumem muito bem o livro de Juízes. Se você tem acompanhado a série já há algumas semanas, ou desde o início, você sabe que essas duas palavras se encaixam perfeitamente nesse contexto. A desgraça como resultado do afastamento de Deus, a desgraça como resultado natural e lógico a partir de um povo que decide, que se propõe a andar longe do seu Criador, e tudo aquilo que são as consequências a partir dessa decisão, e a graça de Deus. Graça quer dizer favor imerecido, e o favor imerecido ao dar passos em direção para pessoas que o rejeitaram, e a resgatar e livrar e transformar a vida dessas pessoas. É sobre isso Juízes. Juízes tem muito a ver com todos nós aqui, porque a gente acaba se identificando demais com esse povo que se propõe a andar longe de Deus, e ao mesmo tempo a gente tem saído daqui, talvez estarrecidos muitas vezes, ao ver o como Deus insiste em nos amar, em nos resgatar, em derramar sobre nós o seu favor, ainda que muitas vezes seja através de disciplina, seja através de puxões de orelha, seja através de dificuldades. Como Deus tem feito para demonstrar a sua graça a um povo que não merece, mas que ainda assim é objeto do seu amor. Na semana passada, nós estamos estudando o capítulo 6 de Juízes. E na semana passada nós vimos sobre a situação caótica que o povo se encontra, o povo de Israel. O capítulo 6 talvez é a pior descrição até agora da situação que o povo se encontra, tá bom? O povo se encontra completamente perdido, se encontra completamente dominado, por uma outra nação, e como resultado da desobediência e do afastamento de Deus, mas eles não reconhecem isso. Então nós temos no capítulo 6 a pior opressão até agora. Uma opressão onde os amalequitas queriam destruir completamente, os midianitas, queriam destruir completamente a nação de Israel. Eles queriam acabar com a nação. Então foi uma opressão física, uma opressão social, uma opressão financeira, e a nação de Israel estava prestes a sumir do mapa se essa opressão dos midianitas continuasse. Então nós vimos que o povo clama ao Senhor, e semana passada nós conversamos aqui sobre as causas do sofrimento na vida de uma pessoa, e que normalmente o propósito principal do sofrimento de alguém é nos aproximar de Deus. Embora as causas possam ser as mais variadas possíveis, nós vimos isso semana passada, o propósito principal do sofrimento na vida humana sempre é, independente do motivo, nos aproximar do Senhor. Nós estamos olhando até mesmo em Juízes que muitas vezes Deus não só permite, como Ele é um agente causador do sofrimento para tentar, de alguma forma, não só tentar, mas trazer o seu povo de volta. Para nos fazer a gente enxergar a nossa necessidade de Deus. Vimos isso semana passada. Você está sofrendo? Sabe então que de alguma forma Deus quer te trazer para perto. E muitas vezes você só percebe que Jesus é tudo o que você precisa quando Jesus se torna tudo o que você tem. E o capítulo 6
de Juízes é um texto riquíssimo, porque nós vamos estudar a história de Gideão, tá bom? Gideão, ele é um personagem importante da literatura bíblica. Se você teve a oportunidade de crescer numa igreja cristã, eu tenho certeza que você já ouviu várias vezes sendo contada a história de Gideão. Eu mesmo, ano passado, eu dei aula para as crianças uma vez, né? Pelo menos uma vez por ano, eu vou lá em cima e dou aula para as crianças. E ano passado Deus me agraciou, vieram pouquíssimas crianças naquele dia, né? Fui agraciado por Deus, né? E eu lembro que a aula que eu dei foi sobre Gideão. Eu contei a história de Gideão para aquelas crianças no ano passado. E é uma história muito interessante. Muitos de vocês conhecem. Se vocês não conhecem, não tem problema, a gente vai aprender. Mas o foco da história, o que nós vamos tirar hoje e aprender hoje, é como que Deus, através de Gideão, por meio da história de Gideão, como que Deus vai tirar o seu povo dessa letargia espiritual, dessa frieza espiritual. Entendam, a nação de Israel, embora fosse o povo de Deus, eles viviam uma realidade quase que de uma inexistência de fé. E isso é insano, mas acredite, o povo de Deus praticamente não cria mais na existência de Deus. Você ouvir falar de que um ateu não crê na existência de Deus, é óbvio, até é lógico. Qualquer um bom ateu não crê na existência de Deus, certo? É o que se espera de alguém que se diga ateu. Mas, quando você tem uma igreja que diz que não acredita em Deus, isso é no mínimo chocante, não? Quando você vai para uma igreja, a pessoa senta numa igreja cristã, uma igreja chamada igreja evangélica, ou uma igreja cristã, uma igreja católica, e você vai encontrar ali um pastor ou um padre, e logo de cara ele afirma: nós não cremos na existência de Deus aqui. Você na hora já para, você trava, você olha para o lado, será que entra no lugar certo? É isso mesmo? Não faz sentido. E é isso que a gente encontra aqui em Juízes. O povo de Deus parou de acreditar em Deus. O povo de Deus, que tinha uma fé viva, verdadeira, radiante, passou a desenvolver uma espiritualidade fraca, uma frieza espiritual, praticamente uma inexistência de fé. De um compromisso autêntico com Deus, o povo passou por uma estagnação idólatra. E a pergunta é: como que Deus faz para reverter isso? Como que Deus vai usar essa história e vai usar Gideão para reverter essa situação de um povo que se esqueceu completamente de Deus, de uma fé cativante para uma fé fria, quase que inexistente? Como que Deus faz para transformar essa realidade? Então é justamente essa a proposta do nosso estudo de hoje, ainda em Juízes capítulo 6. Como que Deus faz para pegar pessoas que pouco sabem a respeito dele, ou que nada sabem a respeito dele, ou que não se importam com ele? Como que Deus faz para pegar essas pessoas e transformar essas pessoas em servos fiéis? Essa é a premissa que vai ser colocada aqui agora para vocês. Como que Deus transforma pessoas que pouco ou nada se importam com ele, ou que talvez uma vez já se importaram e agora não se importam mais, que talvez outrora já tiveram uma fé viva, cativante, e agora vivem a realidade de uma frieza espiritual? E como que Deus transforma essas pessoas? Quer ver um exemplo? Por exemplo, deixa eu ilustrar aqui. Deixa eu pegar, por exemplo, o apóstolo Paulo. A Bíblia tem alguns personagens importantes. O personagem central da Bíblia é Jesus Cristo. Todos os textos apontam sempre para Ele. O Antigo Testamento fala sobre Ele, o Novo Testamento fala sobre Ele. Jesus é o personagem central de toda a história, de toda a história bíblica, de toda a Bíblia, tá bom? Mas existem outros personagens importantes, não como Jesus, mas importantes. Paulo é um deles. E você conhece um pouco de Paulo? Paulo era um camarada que odiava a igreja de Jesus. Se tinha alguém que não só não acreditava, mas alguém que queria fazer de tudo para acabar com a igreja, era Paulo. Ou melhor, era o antigo Saulo, ok? E Saulo, ele de uma forma assim veemente, ele perseguiu, ele prendeu, ele torturou, até mesmo matou cristãos, porque ele queria acabar com a igreja de Jesus. Mas Deus transformou a vida de Paulo e fez ele se tornar talvez um dos grandes pilares do Novo Testamento. O maior escritor bíblico é Paulo. Esse cara que outrora era um perseguidor, se tornou talvez um dos maiores promotores
da igreja cristã. Como que Deus faz isso com a gente e com pessoas assim? Então, essa palavra de hoje, ela visa falar com todos nós aqui, em especial, talvez, com dois grandes públicos que nós temos. Talvez a gente vai ter pessoas aqui hoje à noite que pouco sabem sobre Deus. Pessoas que, quando a gente fala se esqueceram de Deus, na verdade, é apenas uma expressão para dizer que não conhecem praticamente nada sobre Jesus. E talvez alguns aqui hoje à noite se encontram nesse perfil. Poucos sabem, poucos se importam, no bom português, estão pouco se lixando para a existência ou para as coisas de Deus. Talvez alguém assim, aqui essa noite. Ou, eu posso ter aqui um outro público também, que como o povo de Israel, que talvez como eu, correm o risco de entrar numa espiral descendente, e aos poucos se esquecendo de Deus, e que embora conheçam a Jesus, tenham sido salvos por Ele, estão vivendo uma espiritualidade decaída, uma espiritualidade medíocre, uma estagnação espiritual. Alguns aqui, embora salvos por Jesus, estão vivendo num momento difícil de espiritualidade extremamente fraca, um tempo de oração praticamente inexistente. A oração se tornou inexistente. A leitura bíblica não acontece. Ela mal acontece na igreja e olha lá de domingo. Você se sente distante do Senhor, se sente fraco espiritualmente, parece que as coisas começam a não fazer mais tanto sentido. Se você se sente assim, essa mensagem também é para você. E de como que Deus pode trabalhar contigo e transformar você, que talvez hoje pouco se importa com as coisas do Senhor, de alguma forma Ele fazer algo no seu coração e te conduzir para uma fé vibrante e verdadeira. Isso é possível, nós cremos nisso. Nós vamos tentar enxergar isso aqui em Juízes capítulo 6. Em primeiro lugar, no capítulo 6, a primeira forma como Deus começa a fazer esse trabalho em nós, esse trabalho em mim e em você, a primeira forma como Ele começa a fazer isso, é Ele nos fazer reconhecer, esse é o primeiro ponto, quem somos e do que nós realmente precisamos. A primeira ação de Deus é nos fazer reconhecer quem nós somos e do que nós realmente precisamos. E prestem atenção, todos nós, sem exceção, precisamos saber, a começar por mim, que o maior problema do homem é primeiramente um problema de se esquecer de Deus, de não considerar Deus. Queridos, isso é importante. Preste muita atenção, porque há muita confusão sobre isso. Há muita confusão em falar sobre o homem sem Deus. Nós vivemos numa época onde nós estamos cegos para essa realidade de quem é o homem. E nos tempos atuais há muita confusão, assim como nessa passagem. Aqui nessa passagem a gente percebe o povo de Israel sofrendo e sem a mínima dimensão do porquê estavam sofrendo. É óbvio, o sofrimento era real, eles sabiam disso, eles eram perseguidos, eles seriam aniquilados completamente, mas eles não tinham a mínima dimensão do porquê eles estavam passando o que eles realmente estavam passando. Isso fica evidente em dois textos, aí no capítulo 6, leia comigo. O primeiro texto é o verso 6. Se você ler aqui o verso 6 e o verso 3, você vai perceber esse desconhecimento do povo sobre quem eles eram, sobre o porquê eles estavam passando o que eles estavam passando. Olha o verso 6, por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Eles clamaram por socorro a Deus, mas sem ter a mínima noção do porquê eles estavam sofrendo. Eles achavam que eles sofriam, que era por causa de Midian, e a gente sabe que não era por causa de Midian. Nós sabemos que o povo sofria porque eles abandonaram Deus. No versículo 13, quando o anjo do Senhor fala com Gideão, é interessante, Gideão, é a primeira conversa de Gideão com o anjo do Senhor, e olha o que ele diz para o anjo do Senhor. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que tudo isso aconteceu? Aconteceu tudo isso? Onde estão as suas maravilhas, as maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian.
Esse texto nos revela, como a gente viu um pouco na semana passada, que Gideão era incapaz de enxergar o problema deles. Gideão era incapaz de compreender que o real problema da nação, que o real problema do homem é desconsiderar Deus em seus caminhos, como acontece nos dias atuais. Queridos, nós vivemos um tempo de cegueira espiritual também, aonde nós temos dificuldade de compreender quem é o homem e qual que é o nosso maior problema. A gente sabe que tem alguma coisa errada com o mundo. Se você tem dúvida disso, assista meia hora de jornal, tá ok? A gente sabe que tem algo muito errado com o país, algo muito errado com o país, tá bom? E a gente não sabe identificar o que realmente é. Nós não sabemos identificar qual que é o nosso maior problema. Nós não sabemos fazer uma leitura de quem é o homem sem Deus. Quer ver? Deixa eu dar alguns exemplos para vocês. Preste bem atenção, mas deixa eu exemplificar isso. Por exemplo, eu já cansei de ouvir pessoas afirmarem, por exemplo, até mesmo dentro da própria igreja, que o homem é essencialmente bom. Que o homem em sua essência, ele é bom, e que o problema dele é apenas uma perspectiva errada sobre algumas questões da vida. Talvez alguns de vocês pensem dessa maneira, e que enxergam a humanidade como moralmente boa, e que o único problema é que algumas vezes nós fazemos algumas escolhas erradas. Tem pessoas que creem nisso, que creem que do ponto de vista moral, os homens são bons, como por exemplo, você, Gandhi, Madre Teresa, e você pode botar um monte de gente assim nessa lista junto com você, é claro, que sempre coloca você na lista dos bons, não é verdade? E que existem seres humanos que fizeram escolhas erradas, tá bom? Como por exemplo, Hitler, Mussolini, traficantes, torcedores do Corinthians e por aí vai, tá bom? Fizeram escolhas erradas na vida e por isso são maus, certo? Tem gente que pensa assim. Eu já ouvi várias vezes pessoas afirmando, porque na verdade o homem ele é muito bom. O que ele precisa somente é apenas de uma mudança de perspectiva. E embora seja muito bonita essa afirmativa, o problema é que essa perspectiva é totalmente contrária à palavra de Deus. Romanos capítulo 3, por exemplo, Paulo vai dizer que não há nenhum justo sequer. Aos olhos de Deus, segundo o padrão de justiça de Deus, que é um Deus justo e santo, não há nenhum justo sequer. Não há ninguém que faça o bem. Não há ninguém que tenha condições de atender os padrões de Deus. A realidade do homem sem Deus, queridos, é uma realidade não de bondade, não de coisas boas. Pelo contrário, é uma realidade, talvez, de depravação. Você não vai conseguir olhar para toda a humanidade, para os 6, 7 bilhões de pessoas que existem em todo o mundo, e você não vai encontrar nenhuma pessoa que consegue atender aos padrões justos de Deus. Sabe por que não? Porque nós somos pecadores. Nós não somos bons. Nós não somos justos. Porque se fôssemos bons, não haveria necessidade de alguém morrer por nós. E se alguém morreu por nós, se alguém teve que se entregar por nós, é porque nós precisávamos de um Salvador. Não se precisa de bons conselhos, alguém que nos desse apenas bons conselhos para nos orientar na vida. Essa é uma compreensão equivocada. As pessoas têm uma leitura errada sobre o homem sem Deus. Eu falei até esses dias no próprio DNA. E eu vou falar até o que eu já fiz, tá bom? Eu já usei essa expressão, que é uma expressão muito comum às vezes. Poxa, fulano de tal é tão jóia, fulano de tal, ele é tão legal, só falta Jesus na vida dele. Já ouviu essa expressão? Eu já usei várias vezes, tá bom? Nossa, cara 10, só falta Jesus. Aí eu paro e penso, uau, então falta tudo para ele. Não é verdade? Então falta tudo para ele. Porque por mais que boas escolhas ele faça na vida dele, a Bíblia diz que o nosso coração ele é tão enganoso, que nós temos a capacidade de fazer o certo pela motivação errada.
É impressionante. A gente sim ajuda, mas a gente às vezes quer ser percebido e ser notado nessa ajuda. Ou às vezes a gente até mesmo ajuda sem querer ser notado, mas de alguma forma nós só ajudamos porque queremos de alguma forma lidar com a culpa que a gente sabe que está lá no nosso coração. Então, queridos, o homem não é bom. A humanidade sem Deus, ela está completamente perdida e entregue sim à desgraça. É por isso que precisamos falar o tempo todo sobre um Salvador. Mas tem mais. Uma outra questão equivocada sobre o homem também é que normalmente as pessoas querem justificar as suas ações. O homem faz o que faz sempre porque tem algum outro contexto externo a ele ou às pessoas. Eu fiz isso porque eu passei por isso. Eu só fiz isso porque eu cresci num ambiente assim. É o famoso fruto do meio. E é claro que embora o meio possa nos influenciar, é claro que sim, ele jamais será determinante. É uma compreensão errada que as pessoas têm sobre a humanidade também. Eu já vi várias vezes pessoas defendendo coisas graves que o outro fez a partir do contexto ou a partir de algum acontecimento passado. Não, é que o meu filho hoje ele rouba coisas porque quando ele tinha 5 anos ele queria um carrinho e eu disse não para ele. Percebe? Querem justificar coisas erradas que a humanidade faz sempre a partir de algo externo a elas e nunca a partir de algo do coração delas. Não, fulano de tal, ele virou um traficante porque o pai dele não deu aquele brinquedo que ele queria tanto quando criança. E aí, sabe como é? Acontece, né? Quem não vira um traficante quando não recebe brinquedos? Super normal, não é verdade? Percebe o que eu quero dizer? Então, isso é muito, mas muito comum. Justificar ações erradas do presente, tendo como base ações do passado, acontecimentos do passado. E entendam bem, isso é o ensino contrário às Escrituras. Jesus, em Mateus capítulo 15, por exemplo, verso 18 a 20, ele vai dizer, olha, as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas coisas que tornam o homem impuro. Mateus 15, 18 a 20, ele continua, pois do coração do homem saem o quê? Os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro. Uau! Brutal esses versos, não? Percebe o que Jesus está nos ensinando? Que o pecado não é algo externo a nós, mas que o pecado é algo que nasce do nosso coração. Não é algo... já aconteceu muito, quem joga bola aí direto, você está jogando bola, o cara vai lá e dá aquela chegada muito mais dura em você, desleal, o cara foi desleal contigo, solada, ele queria quebrar sua perna. Aí você, na jogada seguinte, o que você faz? Você levanta ele, o máximo que você puder, não é assim? E depois que você levanta, você vira, mas está vendo? Olha o que ele, já cansei de ver gente assim, olha o que ele fez para mim agora, anteriormente. Eu só fiz isso, porque ele fez isso comigo antes, está justificado, não? E a resposta é, não. Você fez isso com ele, não porque ele te deu aquela solada e quis quebrar tua perna minutos atrás. Você fez isso com ele porque você tem um problema sério com o seu coração. Porque eu tenho um problema sério com o meu coração chamado pecado. E Jesus diz que é de lá que saem as coisas erradas que a gente faz. Situações externas, queridos, não trazem o pecado ao coração. Você não xinga o cara porque ele te deu a solada. Você xinga o cara porque você é pecador. Não é o que vem de fora que faz você pecar. Jesus diz, é o que vem de dentro. E se você for bem sincero com você mesmo, você sabe do que eu estou falando. Você faz o que faz porque você é um pecador. Porque eu sou um pecador. E nós não precisamos nada menos do que a graça de Deus.
Percebe quantos enganos sobre quem é o homem? Percebe quantos enganos com respeito ao pecado até mesmo? Quer ver um outro engano? Eu prometo que isso vai ser o último. Um outro engano muito comum com respeito também a quem é o homem sem Deus e o quanto nós somos afetados pelo pecado. Desculpa. É uma confusão muito comum entre pecado e doença. Um dos principais motivos que cegam a essas pessoas é confundir pecado com doença. É chamar pecado de doença e também, obviamente, chamar doença de pecado. São duas confusões muito comuns, tá bom? O movimento neopentecostal, por exemplo, ele por vezes afirma que pessoas que estão com problemas de saúde dizem que isso é pecado, isso é errado, isso não faz o mínimo sentido, isso obviamente é ridículo, tome cuidado. Mas o contrário também é muito comum. Pessoas que chamam doença aquilo que a Bíblia chama de pecado. Por exemplo, a gente poderia falar aqui sobre ansiedade. Acho que um pouco mais de um ano atrás eu preguei sobre ansiedade na rede. E a Bíblia é categórica em afirmar que a ansiedade é uma preocupação excessiva, uma completa falta de confiança em Deus. A Bíblia chama ansiedade de pecado. E Deus jamais diria algo para você não fazer, que não está no teu controle de não fazer. Deus não diz para você não tenha câncer. Deus não diz para você não tenha dor de cabeça. Você não está no controle disso. Mas Deus diz para você, não ande ansioso. E é claro que um comportamento constante de ansiedade pode gerar sim complicações físicas, é óbvio. Mas a ansiedade é primariamente um problema de coração. Falta de fé. Falta de confiança em Deus. Falta que Ele vai prover. Falta de crer que Ele vai prover. E a gente se confunde nisso. E é triste porque quando eu trato a ansiedade como doença, eu tiro a esperança da pessoa. Porque se é pecado, que bom que seja pecado, porque foi justamente por isso que Jesus veio nos livrar. Eu dou esperança para alguém quando chama um problema de pecado que ela está enfrentando, porque há esperança de tratamento. Não no sucesso de um remédio que sabe lá se funciona, mas a esperança de que Jesus morreu para nos livrar de nossos pecados. Constante vai levar sim coração. A realidade do homem que o seu problema é realmente as pessoas estão cegas para essa realidade. Talvez eu vou ter adolescentes, jovens, em respeito, talvez estão ouvindo a mensagem, é verdade, mas por estar aqui, aqui. E pessoas assim, de uma maneira muito especial, Deus quer alcançar essas pessoas. E se você é alguém que eu acabei de escrever, fique sabendo essa mensagem de alguma forma é para você essa noite. Porque é importante você entender que o primeiro passo é você reconhecer que você precisa de Deus. Agora, em segundo lugar, a forma como Deus vai lidando com o povo, além de fazer eles enxergarem um real problema, Deus ele vai demonstrar a sua graça antes do arrependimento. Isso aqui é muito legal. Esse é o segundo ponto, pode colocar aí, Helene. Ele sempre derrama a graça dele antes do arrependimento. Olha que interessante.
Leia comigo o verso 11, o verso 14 e o verso 16. Vai ser colocado aqui no telão. Então o anjo do Senhor, ele veio, sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia a abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para esconder dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Aí vai para o verso 14. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que estou enviando? E o verso 16: eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um homem só. Queridos, é muito interessante perceber no texto que Deus, ele dá um passo em direção ao libertar o povo, antes que o povo desse qualquer sinal de arrependimento. Como a gente viu no versículo 6, eles clamam a Deus por causa do sofrimento. Eles não clamam a Deus porque eles entenderam que estavam errados e precisavam de Deus. Não, eles estavam sofrendo, eles vão até Deus. Gideão mesmo bota o dedo na cara de Deus e diz: Deus, é tua culpa a gente passar pelo que está passando. Ele também não reconhece, mas ainda assim, o Senhor decide enviar o seu anjo e começar a libertar o povo. É interessante ver como Deus está dando sinais da graça dele para pessoas que não merecem. Talvez você que está ouvindo pela primeira vez a mensagem de Juízes, mas quem está aqui desde o início sabe que essa já é a 5ª vez que o povo volta a fazer o que Deus desaprova. Aconteceu uma vez, Deus libertou. Aconteceu 2 vezes, Deus libertou. 3, 4, essa já é a 5ª vez. O próprio escritor já diz, e novamente, imagina ele virando os olhos para cima, dizendo com os olhos para cima assim, né? E novamente o povo fez o que o Senhor reprova. E ainda assim, Deus dá sinais da sua graça e começa a trabalhar na vida e no coração de Gideão, mesmo sem nenhum deles darem um passo em direção a Deus. Aconteceu com Israel, e pasmem vocês, acontece com a gente hoje. A graça de Deus, ela não vem mediante o arrependimento, ela vem antes. Queridos, isso aqui é fantástico. Deus não espera você dar um passo na direção dele, para que ele olhe e fale: o Jeff está merecendo, então eu vou fazer algo por ele. Não! Ele dá o primeiro passo, ele vai até o povo, ele ouve o clamor do povo e decide libertar o povo. Antes do povo se arrepender, Deus dá os primeiros passos em direção à libertação do povo de Israel. Na verdade, a gente crê num Deus que é gracioso o suficiente para até mesmo te conduzir nesse processo do arrependimento. A gente vai ver isso um pouco mais para frente. E aqui tem algo interessante, preste bem atenção. A palavra anjo do Senhor é uma ocorrência muito legal no Antigo Testamento. Porque por vezes no Antigo Testamento você vai ver essa expressão, anjo do Senhor. Por diversas ocasiões, esse anjo do Senhor aparece por algum motivo especial como enviado de Deus. Alguns aqui, talvez ao ler anjo do Senhor, talvez logo pense num anjo, num mensageiro. A palavra anjo quer dizer literalmente mensageiro de Deus, um porta-voz de Deus que foi lá falar. Mas o anjo do Senhor, ele vai além disso. Porque ele não só fala em nome do Senhor, como diz no verso 12, 13, 14, mas no verso 14, não é mais só o anjo do Senhor, é o próprio Senhor falando. Se você olhar aí o verso 14, você vai ver que o Senhor voltou para Gideão e disse. Ou seja, nós estamos lendo aqui o próprio Deus encarnado falando com Gideão. E quem que é o Deus que encarna no formato de homem e conversa com pessoas? O próprio Jesus. O próprio Jesus está aqui conversando com Gideão.
Ele até mesmo repara isso no final e teme, diz, olha, eu vi a Deus, e tem medo até de morrer, porque ele entendeu que o próprio Deus estava ali com ele. Ainda Israel nem que fantástico. Mostra o seu amor por nós. Percebe? Pela gente, quando nós ainda éramos. E isso é maravilhoso. Só o fato de você estar aqui hoje, ver que nós realmente precisamos. Talvez você está desesperado, você está desempregado há muito tempo, e você acha que o seu maior problema hoje é falta de emprego. E você já tentou de tudo, você já tem currículos em todos os lugares, está desesperado como o povo, e como última alternativa você diz, eu vou buscar uma igreja. Que de alguma forma, eu vejo na televisão, que lá o pessoal consegue, o pessoal entra lá na televisão, o pessoal entra sem nada e sai com tudo, não é assim que funciona? Eu vou procurar Deus, ver se Deus dá um jeito na minha vida. E aí você vem na rede e descobre que o teu maior problema não é o desemprego. E essa é a melhor coisa que pode acontecer com você. Descobrir que seu maior problema não são os seus pais, não são os seus filhos. Embora ele pode ser um grande problema para alguns aqui, né? Mas não é o seu maior problema. Não é a falta de um namorado ou de uma namorada. O seu maior problema não é o seu casamento, ou os problemas que você enfrenta no seu casamento, não. O seu maior problema é o teu distanciamento de Deus. O seu maior problema, o maior problema da humanidade que enfrenta é pecado, é o distanciamento de Deus. E você não pode fazer nada para resolver isso, mas Deus graciosamente resolveu isso por você. Ele enviou o anjo do Senhor, Jesus, mesmo quando você nem se importava com isso, como talvez ainda não se importe. Talvez você, assim como o Gideão, está completamente perdido na vida. A gente encontra aqui um Gideão, amassando trigo num tanque de uva. Ele estava com tanto medo, então ele escondia, não era comum isso, tá bom? Um cara completamente perdido, sem norte, sem saber qual era o seu real e verdadeiro problema. Ele achava que o problema dele era Deus. Ele achava que o problema dele era os midianitas. E não. E ele descobre, e você pode descobrir que o seu maior problema é o distanciamento de Deus. E que ele graciosamente demonstrou isso para a gente, antes que você até mesmo pensasse em querer considerá-lo. Deus graciosamente proveu um perfeito Salvador para você, porque é isso que você e eu realmente precisamos. O que o nosso país precisa, é claro sim de uma nova política, claro sim de novos governantes, mas eles não vão resolver o seu problema, ou todo do seu problema, porque o seu maior problema, alguém já resolveu por você numa cruz, Jesus Cristo. Ele morreu pelos seus pecados, para que você, a partir da crença nele, ao confiar nele, ao se entregar para ele, a sua vida, a sua história seja completamente mudada. E para fechar, o último ponto. Além de Deus derramar a sua graça antes do arrependimento, Ele vai também derramar uma graça que nos conduz ao arrependimento. Isso é muito interessante. Ele não só vai dar passo em direção ao povo, para fazer o povo entender qual é o problema,
mas ele vai ajudar o povo a resolver esse maior problema. Leia comigo o verso 25 até o verso 27, vai ser projetado aqui. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho, falando isso para Gideão, tá ok? Do seu pai, aquele de 7 anos de idade, despedace o altar de Baal que pertence ao seu pai, corte o poste sagrado de Acerá que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Assim Gideão chamou os 10 dos seus servos e fez com que o Senhor lhe ordenara. Mas com medo de sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. Gideão, ao compreender a graça de Deus, ele vai aprender o como que Deus quer conduzi-lo ao arrependimento e à mudança de vida. Porque no final é disso que nós precisamos, na verdade, mudar de vida, mudar completamente a partir do Evangelho de Jesus. E queridos, uma das coisas que acaba com a nossa espiritualidade e que nos mantém longe do Senhor são sempre os falsos deuses. Esse é um tema recorrente aqui na rede. Nós falamos sobre isso aqui nas pregações, nós falamos muito sobre isso nos pequenos grupos, nos PGs. O que nos afasta de Deus, o que nos faz viver uma espiritualidade medíocre, muitas vezes são os falsos deuses. E aqui a gente tem um ponto interessante a ser estudado, e eu já estou caminhando para o final. Gideão, quando ele encontra com o anjo do Senhor, no início do capítulo, certo? Lembra, ele afirma conhecer o Deus verdadeiro. Ou seja, o problema dele não é que ele não conhecia Deus, porque ele diz: olha, não foi você que nos libertou do Egito, não foi você que prometeu nos abençoar. Ele conhecia a história, na verdade não só conhecia, mas agora, dos falsos deuses, e a quem pertenciam os altares dos falsos deuses? Do seu próprio pai, Joás. Você consegue entender o que está acontecendo aqui? O povo de Israel, ele não trocou o culto a Deus pela adoração aos ídolos. Olha que assustador. Eles combinaram as duas coisas. O se esquecer de Deus, não é que eles abandonaram o culto a Deus completamente. Gideão aprendeu do seu pai, o seu pai o contou. O problema é que eles combinaram as duas coisas. Junto com o altar de Deus, certamente tinha um altar de Baal, tinha um altar de Acerá e por aí vai. Ou seja, o cultuar a Deus virou apenas um culto formal. Virou apenas uma expressão religiosa do povo. E é isso que fez o povo literalmente se afundar. Religiosidade vazia. Fica claro então que eles não trocaram, mas apenas combinaram os dois cultos. Eu tinha a impressão, confesso a vocês, que eles tinham completamente se afastado de Deus, nem se lembravam mais do Senhor. Mas ao estudar o texto bíblico, a gente vê que a situação era muito mais complexa. Eles cultuavam a Deus formalmente, mas apenas de maneira formal e religiosa, e abriram o coração deles para a existência de outros falsos deuses. Consegue entender que loucura? E isso não é tão assustador e não é tão diferente, porque a gente vive essa realidade. Eu, Tiago, e talvez muitos de vocês aqui, embora tenhamos expressões religiosas de adoração ao Deus verdadeiro, que é o que nós fazemos aqui, muitas vezes nosso coração está tomado por falsos deuses. O problema deles não era um ateísmo, o problema deles era querer que Deus coexistisse com outros deuses. E nós fazemos isso nas nossas vidas, e essa é uma das razões de estarmos fracos na fé. Essa é uma das razões da nossa oração não fazer mais sentido, de não ler mais a palavra de Deus, de uma espiritualidade medíocre. Porque nós estamos convivendo no nosso coração, querendo ajustar uma expressão religiosa de domingo
ao Deus verdadeiro, mas uma vida entregue a falsos deuses. E esse é o problema. Jesus disse que a gente vê uma nação com o coração eram outras coisas. Que eu pareço muito as histórias sobre o Deus verdadeiro. A fé dele era apenas religiosa. Outros deuses. Oro com fervor. Meu Deus, há quanto tempo eu não vou para a igreja com R$1? Aposta, sabe onde está? O sentido do viver em outra coisa. O que te anima? O que te empolga? E se a resposta não é o Senhor, está aí um possível falso Deus no seu coração. E encerrando mesmo, como Gideão, Deus nos concede a graça dele. Deus nos concede a graça dele para perceber os falsos deuses do nosso coração, nos conduzir ao arrependimento e à mudança de vida. E uma vez que você é confrontado por esses falsos deuses, você vai precisar sim de coragem para destruí-los, como Gideão teve. Não muita coragem, ele foi de noite, com medo da reação peronomútil, mas o Senhor está contigo. Ele vai caminhar, Ele vai proteger, Ele vai fortalecer você. Para usar a palavra da moda, Ele vai te empoderar. Você gosta de usar a palavra da moda, o empoderamento está na moda agora, na verdade. Mas é a graça dEle que vai te dar a força necessária para você enfrentar os seus falsos deuses e destruir esses falsos deuses que estão minando a sua espiritualidade, o seu relacionamento com Deus verdadeiro. 2 perguntas talvez são necessárias para você enfrentar os falsos deuses da sua vida. A primeira delas: eu estou disposto a fazer qualquer coisa que Deus me disser sobre essa área da minha vida? Eu estou disposto a fazer qualquer coisa que Deus disser sobre essa área da minha vida? Eu estou disposto a aceitar qualquer coisa que Deus enviar nessa área da minha vida? E se você responder não para alguma dessas 2 perguntas, é talvez sinal de teu coração estar entregue a algum Deus alternativo, que não o Deus verdadeiro, que não Jesus Cristo. Lembra do jovem rico? O jovem rico era um jovem que se propôs a caminhar com Jesus, para quem não conhece a história. A Bíblia só diz que ele era jovem e que ele era rico, só isso. E interessado em coisas espirituais, porque ele vai até Jesus e pergunta: bom mestre, o que eu posso fazer para lhe dar a vida eterna? Percebe que loucura? Meninas, que partido esse? Rico, jovem e interessado em coisas espirituais. Algumas já estão orando agora: Senhor, envia-me a mim, estou aqui, né? E aí ele procura Jesus: o que eu preciso fazer? Aí Jesus fala assim: cara, você conhece os mandamentos? Obedece os mandamentos. E aí então ele enche o peito, ele abre aquele sorriso e fala: essa é fácil, Jesus, eu sou judeu, eu cresci decorando os mandamentos. Você tem dificuldade para decorar uma letra de música? O judeu decora 5 livros da Bíblia, a Torá inteira. Ele decorou desde criança a Torá inteira. Ele sabia
todos os mecanismos de como cumprir a Torá, a lei de Deus. Então ele fala, só isso? Então eu estou dentro. Rico, jovem, talvez bonito, né? Quem é rico às vezes consegue ser mais bonitinho, né? E agora estou com o pé na eternidade, estou no céu. Aí lembra da resposta de Jesus para ele? Cara, imagina Jesus, é mesmo, é isso aí, só falta uma coisa. Ele para, ele olha atentamente, e Jesus fala, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e siga-me. E a Bíblia diz que aquele jovem fechou a cara, a linguagem grega ali, ele fechou a cara como um tempo fecha para um temporal. Sabe quando fica aquela cara, quando vem aquela nuvem negra assim, você vê que o negócio vai ficar feio? Foi essa cara que o jovem fez. E ele se entristeceu, ele abaixou sua cabeça e ele foi embora. A questão não é o dinheiro, entenda muito bem. A questão era o que o dinheiro fazia no coração daquele jovem. O dinheiro para aquele jovem se tornou um Deus na vida dele. E não dá para você servir a dois senhores. E mesmo Jesus graciosamente apontando isso para ele, aquele jovem não teve a coragem que Gideão teve, de enfrentar os falsos deuses e destruir os falsos deuses. Queridos, talvez hoje à noite, Deus graciosamente quer te conduzir de volta para Ele. Graciosamente, Ele quer não só apontar o que você realmente precisa, que é Ele, mas Ele quer dar passo em sua direção, para que gentilmente Ele lide com o seu coração, te exortando, te ensinando e te trazendo de volta. E talvez você precise ter a coragem que Gideão teve de enfrentar alguns falsos deuses da sua vida. Eu sei, é difícil. Eu sei, dá um pouco de medo. Porque os deuses nos prometem segurança, nos prometem proteção, nos prometem identidade. Mas saiba, a melhor coisa que pode acontecer com você é você se entregar inteiramente de corpo e alma para esse Jesus. E é por isso que Ele te trouxe aqui essa noite. Seja você alguém que nunca pisou na igreja cristã, ou seja você alguém que tem anos de caminhada, mas sente que está frio, que está distante, que as coisas já não fazem mais sentido. O convite é para ambos, o convite é para mim, é para todos nós. É para você que pensa que está em pé, para que não caia, para que se proteja cada vez mais. Onde Deus graciosamente te faz reconhecer quem você é, do que você precisa, e saiba o que você realmente precisa de Jesus Cristo, porque o maior problema que você tem, meu amigo, é o teu pecado, que te condena para uma eternidade distante de Deus. E a única forma de você lidar com esse pecado é por meio do sacrifício perfeito de Jesus Cristo. E quando você começa a entender isso, é Deus derramando graça para você antes do arrependimento, mexendo com a tua cabeça, com o teu coração, para começar a entender essas verdades. E não só isso, Ele quer te ajudar a hoje a se arrepender dos seus pecados, a hoje a se libertar dos seus falsos deuses, e quando se render aos pés de Cristo Jesus. E essa é a melhor coisa que pode acontecer com você. Baixa a cabeça e fecha os teus olhos. Senhor, por favor, fala com a tua igreja. Senhor, eu não tenho a capacidade de convencer ninguém. Não são as minhas palavras, não é o meu raciocínio, mas é o Senhor, é o teu Santo Espírito. É somente o Senhor, Deus, que tem o poder de fazer com que as pessoas enxerguem e percebam o que nós realmente precisamos, qual é o nosso maior problema e o que nós realmente precisamos. É somente o Senhor, Deus, que dá passos em nossa direção, mesmo quando nós éramos inimigos do Senhor. O Senhor fez isso com Israel, o Senhor fez isso com Jesus na cruz, e o Senhor continua a fazer isso com a gente. Pessoas que talvez entraram aqui hoje e eram inimigas do Senhor e pouco se importavam com o Senhor, nesse momento estão de uma maneira arrependidas, confessando os seus pecados e se entregando a Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por essa esperança maravilhosa. Obrigado porque o Senhor fez isso com Israel, por meio de Gideão.
E o Senhor faz hoje, Deus, por meio da sua palavra, por meio de Jesus Cristo. Dos seus pecados. Se arrepender, Deus, por caminhar longe do Senhor. Para que hoje, Deus, eu possa abrir os olhos, os nossos olhos, para entender a loucura que é viver sem Ti. A insanidade que é considerar a vida sem o Senhor. A desgraça, Deus, como consequência de escolher viver sem o Senhor, Deus, não faz sentido. Abre os nossos olhos. Derrama a Tua graça salvadora, nos convence do nosso pecado, nos convence do juízo. E para que nesse instante, Deus, possam ter corações agora, que estão confessando os seus pecados, clamando a Jesus Cristo por perdão e recebendo esse perdão do Senhor. E tendo a sensação de que o Senhor nesse instante as está salvando, transformando, porque é um milagre que o Senhor opera em nossos corações. Obrigado, Deus, pela Tua maravilhosa graça, pelo Teu maravilhoso amor. Conduz, Deus, essas pessoas a um arrependimento completo, para que elas possam hoje se libertar dos seus falsos deuses e experimentar, Deus, a doçura que é andar com o Senhor, que é ouvir a Tua voz, experimentar, Deus, a maravilha que é viver uma vida guiada não por nós, mas guiada pelo Senhor, Deus. Salva, restaura os corações essa noite. Deus, aquele filho do Senhor que anda sofrendo distante de Ti, aquela filha do Senhor, Deus, que por algum motivo teve a sua fé esfriada, e hoje, Deus, vive uma espiritualidade míope, uma espiritualidade, Deus, que não faz sentido, vazia. Deus, renova a fé dessa pessoa, renova a nossa fé, o nosso vigor, para que possamos voltar, Deus, àquele amor real, ao primeiro amor, à primeira experiência contigo, de paixão, de amar o Senhor e as coisas do Senhor. Deus, faça isso. Remove os ídolos que nos fazem, que nos atrapalham de chegar até o Senhor, que competem com o Senhor, e para que somente o Senhor, Deus, possa reinar soberanamente em nossos corações. Obrigado, Deus, por tudo. Em nome de Jesus que nós oramos a Ti. Amém.